Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 31. Tendo Jesus saído dali, dirigiu-se para o mar da Galileia, e subindo a um monte, sentou-se aí. E concorreu a ele uma grande multidão de povo, que trazia outros. Lançaram-nos a seus pés, e ele os curou. De sorte que as turbas se admiravam, vendo falar os mudos, andar os coxos, ver os cegos, e davam glória ao Deus de Israel. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 15, de 29 a 31. São João Crisóstomo. Deve-se considerar que, às vezes, o Senhor vai ao encontro dos doentes para curá-los, e às vezes senta-se e os espera vir, e por isso acrescenta-se oportunamente. E concorreu a ele uma grande multidão de povo que trazia outros. Eles demonstravam uma sua fé em duas coisas: em subir ao monte e em crerem que, para que fossem curados, tinham simplesmente de se lançar aos pés de Jesus. Não se contentam com tocar a orla do seu vestido, mas dão provas de uma fé mais elevada, ao que se acrescenta: lançaram-nos a seus pés. Tardou algum tempo para curar a filha da mulher cananeia, para dar a conhecer sua virtude. Estes, ao contrário, curou imediatamente, não porque fossem melhores que ela, mas para calar a boca dos judeus infiéis. Por isso segue, e ele os curou. A abundância de curas e a facilidade com que as fazia encheu a todos de estupor, de onde se segue, de sorte que as turbas se admiravam, vendo falar os mudos. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 32 a 38. Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho piedade deste povo, porque há já 3 dias que não se afastam de mim e não têm que comer. Não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Os discípulos disseram-lhe: Onde poderemos encontrar neste deserto pães bastantes para matar a fome a tão grande multidão? Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes vós? Eles responderam: 7 e uns poucos peixinhos. Ordenou então ao povo que se sentasse sobre a terra. E, tomando os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos os deram ao povo. Comeram todos e saciaram-se. E dos bocados que sobejaram, levantaram 7 cestos cheios. Os que tinham comido eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 15, de 32 a 38. São João Crisóstomo. O povo, que viera para alcançar a cura, não ousava pedir pães. Ele, que ama os homens e cuida de todas as suas criaturas, dá o pão àqueles que não o pediram. Por essa razão disse: Tenho piedade deste povo. E para indicar que eles não traziam alimento algum para a viagem, acrescenta: Porque há já 3 dias que não se afastam de mim e não têm que comer. E mesmo que tivessem trazido, é natural que já tivesse acabado. Por isso ele não fez o milagre no primeiro ou no segundo dia, mas no terceiro, quando a comida já tinha acabado, a fim de que, estando em necessidade, tomassem esse alimento com muito mais desejo. Eles viam de muito longe e nada mais lhes restava, como mostram as palavras: Não quero despedir-os em jejum, para que não desfaleçam no caminho.
Ele não operou o milagre imediatamente para, com sua pergunta, chamar mais a atenção dos discípulos e exibir a fé deles ao lhe pedirem: faz os pães. E ainda que Cristo fizesse muitas coisas que recordassem aos discípulos o primeiro milagre, fazendo-os distribuir os pães e repartir os cestos, a disposição deles era ainda muito imperfeita, como se vê pelo que segue. Os discípulos disseram-lhe: onde poderemos encontrar neste deserto pães bastantes para matar a fome a tão grande multidão? Disseram isso por causa da enfermidade de seu pensamento, o que tornava inesperado o milagre que ocorreria em seguida. Para que ninguém pudesse suspeitar que a comida tivesse vindo de alguma aldeia vizinha, o milagre foi feito num lugar deserto, muito distante de qualquer vilarejo. Cristo, para elevar as almas de seus discípulos e recordá-los do milagre anterior, faz-lhes uma pergunta, e por isso segue. Jesus disse-lhes: quantos pães tendes vós? Eles responderam: 7 e uns poucos peixinhos. Não dizem como fizeram antes, mas que é isto para tanta gente? João 6,9. Avançavam pouco a pouco, mas ainda não compreendiam totalmente. O amor dos apóstolos pela verdade é admirável, pois, mesmo em seus escritos, não ocultam seus grandes defeitos, e não é pouca coisa acusar-se de ter esquecido logo um milagre tão grande. Também é admirável a sabedoria deles. Venciam a fome, sem nem fazer caso de comer, pois, estando no deserto já havia 3 dias, não contavam com mais que 7 pães. O Senhor fez várias outras coisas similares às do primeiro milagre. Mandou que se sentassem na terra e fez com que os pães aumentassem nas mãos dos discípulos. Por isso segue. Ordenou então ao povo que se sentasse sobre a terra. É diferente o final dos 2 milagres. Por isso segue. E dos bocados que sobejavam, levantaram 7 cestos cheios. Os que tinham comido eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Por que as sobras foram menores neste milagre se o número dos que comeram era menor? Ou porque os cestos eram maiores? Ou para que a diferença permitisse recordar os 2 milagres? No primeiro, o número de cestos era igual ao dos apóstolos, e no segundo, igual ao dos pães.